Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Estive ausente por 2 semanas sem fazer vídeo mas não desisti do propósito de divulgar a racionalidade. Estamos firmes no combate à ilusão, à superstição, que as crenças teológicas, que os teológicos espalham por aí. Superstição, ilusão, irracionalidade. Nós, ateus, céticos, agnósticos, somos pessoas racionais. Nós não abdicamos, ou seja, não renunciamos, não abandonamos a nossa razão. Pois a razão é uma arma poderosa para vivermos aqui na Terra, no meio de uma maioria irracional. A razão é a faculdade do ser humano que muitos abandonam para seguir a fé. Mas a fé é o que é fé? Fé é crenças sem evidências. Fé é crença sem evidências. Na Bíblia, no livro aos Hebreus, na carta que alguns dizem que é de Paulo, outros falam que é de Lucas, é uma carta anônima. Não diz quem é o escritor da carta aos Hebreus. Ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é isso, é crença sem evidência. Ele diz que é a crença em fatos que não se veem. Então, a pessoa lhe conta uma história. Essa história pode ser verdadeira ou falsa. Pode ser uma história com personagens reais, mas com acontecimentos mentirosos. E aí ele diz que é verdade. Coloque fé. Acredite que isso aqui é verdade. Aí a pessoa de fé acredita que realmente os fatos ali contados naquela história aconteceu. Ele não tem uma comprovação. Ele não estava lá. Ele não estava lá. Ele não observou esses tais fatos. Mas ele acredita que
aconteceram de fato e é verdade. Mas a razão é diferente da fé. O homem racional, ele quer ver para acreditar. O homem racional, a mulher racional, ele diz: eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Eu quero ver para acreditar. Razão é isso. Razão é ciência. A ciência é razão. A ciência busca observação, testes, comprovação, experimento. Ciência é isso. A ciência, o homem de ciência é o homem de razão. Por isso que o ateísmo, ele é racional, ele é científico, segue os métodos científicos, que é a observação, que é o experimento, que é a busca da comprovação dos testes. Então, o homem de ciência, ele é opositor à fé. A fé. Porque fé é isso que eu já falei. É crença sem evidência. Um exemplo de fé na Bíblia é aquela história de São Tomé. Aquela história que está na Bíblia, no capítulo, parece que é 20, do livro do evangelista João, que fala ali que depois da morte de Jesus, os discípulos estavam reunidos com medo deles, ou seja, das autoridades romanas. E diz que Jesus apareceu no meio deles, ele estava trancado ali, com medo dos romanos, porque já tinha crucificado Jesus e matado alguns outros, e eles ali estavam com medo, apavorados. E diz que Jesus apareceu no meio deles. Jesus atravessou a parede, porque diz que estava tudo fechado, e ele apareceu no meio dele. Jesus não estava sujeito às leis da física. Apareceu no meio deles ali e diz: paz seja convosco. Ou seja, Shalom Aleichem. Paz seja convosco. E 8 dias depois, aí diz a história bíblica que São Tomé não estava nessa noite, nesse dia, que Jesus apareceu. Os discípulos contou para Jesus: o mestre esteve aqui conosco, tal, e apareceu aqui, ele está vivo, ele não morreu, ressuscitou, tal. Aí Tomé falou bem assim: eu só acredito vendo. Se eu não tocar no lugar do cravo, se eu não tocar na mão furada e no lado que foi furado, eu não acredito. Eu só acredito vendo. Eu quero ver para acreditar. Tomé foi racional. Ele usou a razão. Aí diz que no passado 8 dias Jesus apareceu e falou: Tomé, seja um crente e não incrédulo. Bem-aventurado é os que não viram e creram. Então, a religião cristã estimula a fé, a crença sem evidência. Mesmo assim, você tem que acreditar. E a ciência estimula a razão. Estimula a pessoa a questionar as alegações, o que Tomé fez. Eu só acredito vendo. Então, fé é acreditar no que não vê. Você não viu, mas acredita. E a razão é acreditar no que vê, no que foi constatado. Então, o homem de fé é um homem racional, irracional. E o homem de ciência é o homem que usa a razão. A razão.
Então, o homem, quanto mais religioso, ele é de fé e abandona a ciência. E o homem, quanto mais é científico, racional, ele não dá crédito às alegações da fé. Então, é isso o que nós somos, ateus racionais. Homens, mulheres, que usamos esta faculdade poderosa que nós temos, concedido pela natureza, que é a razão. Então, seja um homem racional. Tome decisões baseadas na razão. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.